Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje eu não estou com a garganta muito boa, já tem uma semana, então eu vou tentar falar um pouquinho mais baixo, mas acho que vai dar para todo mundo entender, ainda mais com o recurso do microfone, né? Até pedir eles para poder desligar aqui, porque senão fica batendo direto em mim. Mas é uma honra sempre estar aqui com os irmãos. O pastor Arildo mandou uma mensagem no mês passado, falando assim: Arthur, dia 8 de setembro nós vamos ter um rodízio. E aí eu pensei que era um rodízio de pizza, mas era um rodízio de púlpito. Aí era para eu vir para cá, o Geraldo ia para Paú e ele foi para a Soteca. Aí eu falei assim: rapaz, eu estava até animado, rapaz, que era um... Mas claro que o rodízio de púlpito é muito melhor, né? Vamos lá, irmãos. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, dos versículos 15 a 20. São os últimos versículos deste evangelho. Marcos capítulo 16, os versículos 15 a 20, eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vamos orar. Santo e eterno Pai, nós rogamos a misericórdia e a graça do Senhor sobre a exposição da palavra do Senhor. É um tempo especial onde nós vamos ouvir a Tua voz por intermédio da exposição da palavra. E nós entendemos, ó Pai, quando a palavra é exposta fielmente, é o Senhor falando ao Teu povo. Então nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos, apesar de mim, apesar das minhas limitações intelectuais e espirituais, que o Senhor me use nesta noite para a honra e glória do nome santo do Senhor e para o bem da Tua santa igreja. Que o nosso coração seja preparado pelo Senhor, que Teu Filho amado Jesus Cristo, que é a palavra encarnada, que Ele seja o real pregador nesta noite, pregando a cada coração para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos aqui no finalzinho do Evangelho de Marcos, e o texto vem logo depois da ressurreição de Jesus Cristo. O capítulo 16 começa com a ressurreição de Cristo. As mulheres vão até o sepulcro, chegando ali, elas encontram o sepulcro vazio. Elas são as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. E logo depois, essas mulheres são orientadas pelo anjo que ali estava, para que elas anunciassem aos discípulos que Jesus havia ressuscitado dos mortos. E os versículos 9 a 11 narram que Maria Madalena foi até os discípulos, contou que ela esteve no sepulcro, e estando no sepulcro ela não encontrou o corpo de Jesus, e um anjo havia lhe dito que Jesus ressuscitou dos mortos. O texto diz que os homens não acreditaram, os discípulos não acreditaram na palavra de Maria Madalena. Depois, os versículos 12 e 13 narram que Jesus apareceu a dois homens, estando de caminho para Emaús. O texto lá, registrado em Lucas capítulo 24, quando Jesus tem um encontro com aqueles homens que estão indo para Emaús, e ele se revela a eles. Estes homens voltaram, contaram para os 11, e os 11 também não acreditaram. E aí o versículo 14 diz que quando Jesus aparece para os 11, a primeira palavra de Jesus para eles é uma exortação. Vocês não creram. E por que Jesus fala isso? Porque no decorrer de todo o Evangelho, Jesus enfrentou incredulidade.
incredulidade por parte daqueles que ele escolheu para serem seus discípulos, porque os discípulos até agora não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Eles caminharam com Jesus por 3 anos, e cada ensino de Jesus e cada sinal que Jesus realizava, eles ficavam com interrogação. Até mesmo Pedro, quando diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele não sabia direito o que era isso. Tanto que quando, depois de falar isso, Jesus disse que ele tinha que ir para Jerusalém. Lá ele seria perseguido, seria açoitado, morto, mas ressurgiria ao 3º dia. Pedro fala, isso não vai acontecer com o Senhor. Então ele não tinha ideia do que era o ministério do Messias. Ele diz, tu és o Messias, mas não sabia que ministério é esse do Messias. E aí Jesus o repreende, arreda-te, Satanás. E não só isso, os judeus, a cúpula judaica, não acreditavam em Jesus. Quando Jesus foi ouvido pelo Sinédrio, antes da sua morte, aqueles homens não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Quando ele chega para Pilatos, Pilatos também não acreditava que era isso. E a comunidade de Israel, boa parte dela não fazia ideia do que era o mistério de Jesus. Talvez ele fosse um profeta como tantos outros que a história de Israel mostrou. Mas interessante que no decorrer de tudo isso, os demônios sabiam quem era Jesus. Os demônios declaravam, tu és o Filho de Deus. Os demônios não só declaravam, tu és o Filho de Deus, como os demônios se prostravam diante dele. Homens que estavam possessos se rendiam aos pés de Jesus e diziam, não faça nada comigo, ó Filho de Deus. E pessoas que não estavam entre aqueles maiorais da época, como a mulher cirofenícia, que estava na região de Tiro e Sidom, que não era mais a região de Jerusalém, e Jesus acha fé fora de Jerusalém, mas não encontrava fé dentro de Jerusalém. A mesma multidão que recebeu Jesus no capítulo 11, dizendo, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, é a mesma multidão que no capítulo 15 diz, crucifica-o. Então eles não faziam ideia do que estava acontecendo ali. Tanto é, irmãos, que depois da ascensão, quando a comunidade de Israel se reuniu para eleger um novo apóstolo no lugar de Judas, o texto de Atos capítulo 1 diz que havia uma assembleia de 120 pessoas. E eu não sei se você se lembra, mas Jesus havia alimentado uma multidão de 5.000, teve uma outra multidão de 4.000, teve tantas outras pessoas que foram alvos de seus sinais, milagres. E cadê esse povo? Eles não faziam ideia do que era o ministério de Jesus. E os 11 tinham tanta dificuldade de acreditar em Jesus, que quando Jesus disse para eles que ele iria para a cruz, ele disse assim, vocês ficaram escandalizados. Aí Pedro logo se levantou e disse assim, eu não. Os 10 podem até ficar, mas eu não. Eu vou ficar com o Senhor até o fim. Ele falou assim, nada disso, Pedro. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro disse, não, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Os outros 10 falaram da mesma forma. Quando acontece a prisão de Jesus no Getsêmani, o que acontece? Os 11 fogem. E o texto narra que quando Jesus estava indo para o Sinédrio, Pedro acompanhava de longe. E quando chega lá, as servas do sumo sacerdote chegam e falam assim, você é discípulo dele. Ele diz, não, eu não sou não. Vem um outro servo e diz, você é discípulo dele, a gente já te viu andando com ele aqui pelas ruas de Jerusalém. Não, eu não sou não. E aí aparece de novo um grupo de servos e diz, você é sim discípulo dele. Ele diz, eu não sou. Quantas vezes que eu vou ter que falar que eu não sou? E aí o galo canta. E aí ele reconhece que ele tinha pecado contra o Senhor. Só que olha que interessante, Jesus ressuscitou dos mortos, encontrou com aquelas mulheres, elas são as primeiras testemunhas, e o que é mais interessante na história, é que diante do contexto judaico, testemunho de mulher era ou menor que o testemunho de homem, ou não valia nada. E as primeiras testemunhas da ressurreição são mulheres. E por isso, talvez, os discípulos não acreditaram. Por isso que eles não acreditaram no testemunho delas. Talvez eles pensassem, essas mulheres estão ficando doidas. Elas foram lá e não sabem o que está falando.
E aí Jesus, depois da ressurreição, vai encontrar com os 11. E talvez você não encontraria com os 11. Talvez você diria assim: no momento que eu mais precisei de vocês, no momento em que eu estava sendo acusado injustamente no Sinédrio, no momento em que eu estava sendo acusado injustamente no tribunal de Pilatos, no momento que eu estava na cruz, sofrendo por causa dos pecados de vocês, vocês não estavam lá, com exceção de João, de acordo com o Evangelho de João. Os outros tinham sumido, mas aí Jesus ressuscita dos mortos e vai atrás de quem? Ele não vai atrás do Sinédrio para dizer aqui: olha, eu ressuscitei. Ele não vai atrás de Pilatos: olha aqui, eu ressuscitei. Ele não vai atrás daquela multidão que gritou para que ele fosse crucificado: aqui, ó, eu ressuscitei. Ele vai atrás dos seus. Apesar dos seus, apesar da fraqueza dos seus, apesar dos pecados dos seus, porque ele decidiu amá-los. Então a fidelidade de Jesus para com o seu povo é muito grande, e ele se reúne com os seus, mas ele tem que confrontá-los: vocês são incrédulos. Como que vocês não acreditaram que eu ressuscitei dos mortos, sendo que eu falei várias vezes com vocês? O Evangelho de Marcos narra várias vezes Jesus dizendo para eles: eu vou ser perseguido, eu vou ser açoitado, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. O Evangelho de Marcos narra pelo menos 4 vezes Jesus falando isso. E quando chega na ressurreição, eles não acreditavam. Eles deveriam estar aqui no primeiro dia da semana, esperançosos pela notícia do aparecimento de Jesus, ou então aguardando em casa para que Jesus chegasse lá. Mas não, o terceiro dia, que era o dia que Jesus tinha dito que ele ressuscitaria, eles estavam angustiados, tristes, abatidos, e quando chega a notícia que Jesus ressuscitou, eles não acreditam. Então mostra a fragilidade daqueles homens. Jesus então ressuscitou, foi até eles. De acordo com Atos capítulo 1, de 3 a 9, Jesus esteve com seus discípulos por 40 dias, e ali ele dá as últimas coordenadas para eles. De acordo com Lucas 24, versículo 44, Jesus abriu o entendimento dos discípulos. E foi depois da ressurreição que os discípulos entenderam tudo o que havia acontecido nos 3 anos de discipulado. Porque eles precisavam de uma operação sobrenatural para entender. E aí o texto de Lucas diz que Jesus explicou para eles os profetas, os salmos e a Torá, dizendo: tudo que o Antigo Testamento disse a respeito de mim, e hoje se cumpriu todas as profecias. E aí eles entenderam. E Jesus então dá uma ordem para eles: mas vocês vão ficar quietinhos aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando esse poder descer, vocês terão capacidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Agora vocês sabem, agora vocês entenderam, agora caiu a ficha. Agora vocês entenderam o meu ministério, mas vocês não conseguem pregar o Evangelho sem o revestimento do Espírito. Então aguardem em Jerusalém até que o Espírito desça sobre vocês. Quando esse Espírito descer, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 11, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês vão espalhar o Evangelho. E nesta pregação do Evangelho, a partir do versículo 15 que nós lemos, Jesus disse: vocês vão pregar o Evangelho, e as pessoas que ouvirem a proclamação, elas terão 2 opções. Elas terão 2 escolhas a fazer: crer ou não crer. Não existe neutralidade, não existe em cima do muro. Ou acredita ou não acredita. Aqueles que acreditarem serão salvos, os que não acreditarem vão para o inferno. E aí o texto diz que eles receberiam sinais, eles deveriam batizar aqueles que crescem, e depois, versículo 19 e 20, que Jesus diz que Jesus é assunto aos céus, e dos céus ele dirige a proclamação do Evangelho. Lá ele é aquele que vai dirigir a igreja na proclamação. Então, o texto de 15 a 20 é Jesus comissionando a sua igreja na proclamação do Evangelho. Vamos ver aí primeiro o versículo 15. A ordem da proclamação do Evangelho. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
Como eu disse lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, começando em Jerusalém, depois Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Isto estava em harmonia com o Antigo Testamento, porque lá no Antigo Testamento nós já tínhamos as orientações de que gentios se converteriam e faziam parte da Igreja de Cristo. Não só isso, como no Antigo Testamento já havia exemplos de gentios se convertendo. Você tem o caso de Raabe, você tem o caso de Ruth, você tem o caso dos ninivitas, e você tem outros casos na história de Israel de pessoas que não eram cristãs, pessoas que não eram da comunidade de Israel, estavam fora da fronteira de Israel, mas que se converteram a Cristo Jesus. E aí, quando chega Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, ele diz assim: aquilo que era um mistério no Antigo Testamento, no que diz respeito à proclamação universal do Evangelho, se tornou claro hoje, esse mistério foi revelado para nós, os apóstolos. E agora nós entendemos que a pregação do Evangelho não é exclusiva para os judeus. A comunidade de Israel não é exclusiva no plano de Deus de salvar o homem. Mas Deus contempla toda a humanidade na salvação, independentemente de tribo, povo, língua ou nação. Deus salva todo aquele que crê. Existem eleitos espalhados por toda a terra. Por isso que lá no Salmo 96, nós já temos: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. E o Salmo 117 diz: louvai ao Senhor todos vós gentios. Já no Antigo Testamento, uma convocação para que toda a terra glorificasse o nome do Senhor. E aí, Jesus disse para os discípulos: indo por todo o mundo, que a ideia aqui é essa, indo por todo o mundo, indo por Jerusalém, indo por Samaria, indo por Judeia, indo até os confins da terra, pregai o Evangelho a toda criatura. Proclame as boas novas. Proclame a boa notícia. E a palavra que Marcos utilizou aqui, evangelho, é uma palavra muito conhecida naquele contexto. Porque evangelho diz respeito às boas notícias que eram trazidas por um arauto. Quando um novo imperador nascia, quando o exército havia conquistado uma terra, quando havia vencido um exército inimigo. Então, tudo que era uma boa notícia, uma informação boa, era evangelho. Então Jesus está usando aqui uma palavra da época, que era conhecida da época. E Marcos então registra esse termo, dizendo: vocês vão proclamar essa boa notícia. E qual que é a boa notícia? Aí você vai ter que ir lá para Marcos capítulo 1, versículo 1. Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos começa o evangelho assim. A abertura do seu evangelho, o prefácio do evangelho de Marcos é: Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, o que vocês vão fazer, meus queridos discípulos, é sair por este mundo proclamando que eu, Jesus, o Cristo, o Messias, sou o Filho de Deus, e que eu vim neste mundo para tirar o homem do cativeiro do pecado, para resgatá-lo do dia final, para que ele não receba o juízo de Deus no último dia. Eu vim para torná-los novas criaturas. Então vocês vão proclamar para estes homens que eles são miseráveis pecadores e que eles carecem de redenção. E essa redenção só existe através de mim, porque eu vou livrá-los do próprio Deus. Porque a salvação é ser salvo de Deus, é ser salvo da ira de Deus. Se um dia alguém te perguntar por que você é salvo, você diz: eu sou salvo do próprio Deus. Eu sou salvo porque no último dia Deus vai derramar o seu cálice completo sobre a humanidade. E somente aqueles que estiverem escondidos em Cristo, somente aqueles que estiverem na arca, que é Cristo, é que não sofrerão a condenação de Deus. Então Jesus, o Filho de Deus, nos salva de Deus. Então vocês vão proclamar isso. Saiam por toda a terra dizendo isso para toda criatura. Então esta é a palavra de Jesus para os discípulos. Vocês têm um evangelho, esse evangelho está definido. Vocês não vão inventar o evangelho, vocês não vão criar essa mensagem, a mensagem está pronta,
A boa notícia está pronta, está aqui na mão de vocês. Saiam e digam exatamente o que eu fiz e por que eu fiz. E é isso que acontece. Irmãos, nós entendemos que o homem, para fazer sentido a boa notícia para ele precisa entender a má notícia. Para que alguém saiba que ele precisa de salvação, ele precisa reconhecer o estado que ele se encontra. Então, quando nós saímos por aí afora pregando o Evangelho, as pessoas que ouvem a pregação do Evangelho, elas precisam entender por que elas precisam do Evangelho. Por isso que essa mensagem de Jesus te ama, isso não resolve. Jesus te ama não é pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho é dizer para o homem: você é um perverso, corrupto, maligno, filho do diabo, que está debaixo da ira de Deus, e se você não segurar em Cristo Jesus, confessando os seus pecados, você vai para o inferno. Cristo é o único que pode te resgatar desse estado. Então ele precisa reconhecer que existe uma má notícia, ou seja, a sua condição espiritual, e que existe uma boa notícia, que Jesus é capaz de tirá-lo dessa condição espiritual. Isso é a pregação do Evangelho. E a ordem dada aos apóstolos, ela se aplica a nós hoje. Os apóstolos lançaram os fundamentos, eles pregaram o Evangelho, mas a igreja continuou pregando o Evangelho no decorrer dos séculos. É por isso que o Evangelho chegou aqui no Brasil. É por isso que hoje nós temos a oportunidade de servir a Cristo. Porque os nossos irmãos do passado obedeceram à grande comissão e continuaram proclamando o Evangelho depois que os apóstolos morreram. E a mensagem continuou viva e continua viva. E compete a nós hoje, a igreja do século 21, a igreja do ano de 2024, a responsabilidade de pregar o Evangelho para aqueles que ainda estão perdidos, por aqueles que ainda estão cativos. E a mensagem do Evangelho, irmãos, ela é única. O Evangelho é libertador. O Evangelho não escraviza como moralismo, como legalismo, como as outras religiões pregam algum tipo de salvação. O Evangelho é a única mensagem no mundo que diz que o próprio Deus veio a este mundo para resgatar aqueles que creem nele. Nenhuma religião no mundo diz isso. Só o cristianismo prega essa mensagem. Só o cristianismo prega esse Evangelho. Então a mensagem do Evangelho ela é única. Não existem evangelhos, existe um Evangelho, que foi o Evangelho dado por Cristo aos apóstolos e que a igreja no decorrer dos séculos proclamou. A partir do momento que nós nos desviamos da pregação deste Evangelho que foi dado lá atrás aos apóstolos, nós estamos pregando uma outra notícia que não é a notícia que Jesus deu. Essa é a nossa responsabilidade hoje. E aí olha só o versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Esses são os resultados da proclamação do Evangelho. Lá em João capítulo 3, versículo 18, Jesus diz assim, João escreve assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, aquele que crê, ou seja, aquele que depositar a sua fé em Cristo Jesus, conforme disse Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 1, será justificado mediante esta fé. E ele será pacificado com Deus. O seu relacionamento, que era de filho da ira, agora passará a ser filho da graça, filho de Deus. Ele que antes estava morto, agora está vivo. O que antes estava debaixo do cativeiro do diabo, agora está escravizado a Cristo Jesus. Aquele que estava assentado no inferno, agora tem assento nas regiões celestiais com Cristo. Então existe uma mudança radical, mas tudo isso começa pela fé. Então aquele que acreditar na pregação do Evangelho, ou seja, aquele que acreditar que o Filho de Deus veio a este mundo para resgatar o homem do seu estado de miséria e transportá-lo a um estado de graça na presença do Senhor, onde ele é agraciado e alvo da misericórdia de Deus, se ele crê que ele é miserável pecador, se ele crê que Jesus viveu uma vida perfeita e graças a essa vida perfeita, ele é justificado porque a obediência de Cristo é imputada
imputada sobre ele, se ele acredita que Jesus morreu lá na cruz do Calvário, e porque ele morreu na cruz do Calvário, pagou por todos os meus crimes, porque todos os meus pecados foram lançados na conta de Cristo, ele recebeu por imputação os pecados da igreja. Se ele crê que Jesus ressuscitou dos mortos, garantindo que a sua vida justa nos justifica, que eu tenho vida eterna e que eu não ficarei morto, mas ressurgirei dos mortos, se ele crê que eu fui assunto aos céus, estou à destra do Pai, governando céus e terra e governando a igreja, e que eu vou voltar no último dia para recolher os meus, e estas são as únicas pessoas que viverão comigo pelos séculos dos séculos, ele será salvo. Ele precisa acreditar nisso. E aí ele vai passar pelo batismo, que é o ritual de entrada. Vocês se lembram que o povo de Israel saiu do Egito e foi para Canaã. Antes de ir para Canaã, o povo de Israel teve que passar pelas águas. Nós saímos do cativeiro do pecado, saindo, somos batizados para ir para novos céus e nova terra. Então sejam batizados para demonstrar essa nova vida que vocês têm agora em Cristo Jesus. Uma conversão, uma mudança de 180 graus, completamente radical. E quem não crê? Quem não crê é inferno. Quem não acreditar que eu sou a única solução para a sua vida, quem não acreditar na minha vida justa, quem não acreditar no meu pagamento de pecados, quem não acreditar na minha ressurreição, quem não acreditar na minha ascensão, quem não acreditar que eu retornarei no último dia, este vai para o inferno, porque eu sou a única saída para a humanidade. Eu sou a única saída. Por isso que lá em João 3,18 diz, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por que já está julgado? Porque ele já está no estado de ira. Não vai mudar nada. A mudança vai ocorrer se ele aceitar, se ele crer no Evangelho. Aí vai acontecer mudança. Se ele não crer, ele simplesmente vai ficar no estado que se encontra. Ele vai continuar no estado de ira que ele se encontra. E como disse Jesus lá em Marcos capítulo 3, versículo 29, que o único pecado imperdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição do Evangelho. A única forma de não ser perdoado é negar a possibilidade de ser perdoado, que é o Evangelho. É o único pecado imperdoável. E aí, por isso que lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, João escreveu, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, irmãos, é responsabilidade da igreja pregar o Evangelho, mas não é responsabilidade da igreja os resultados da proclamação do Evangelho. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 1 a 20, Jesus conta da parábola da semente. Uma caiu no caminho, a outra caiu entre espinhos, a outra caiu em terreno rochoso, e a outra caiu num bom terreno que frutificou. E ali ele estava ensinando para os discípulos o seguinte: vocês vão sair pelo mundo pregando o Evangelho. Vai ter gente que vocês vão pregar, o Evangelho vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Vai ter gente que vocês vão pregar, eles vão chegar, vão fazer classe de catecúmenos, vão se batizar, vão caminhar com a igreja. Aí na hora que as coisas começarem a apertar na vida delas, elas vão rachar fora. Vai ter gente que você vai pregar, ele vai aceitar, ele vai para a igreja, ele vai fazer a classe de catecúmeno, ele vai batizar, ele vai vivenciar o dia da igreja, mas a sedução do mundo vai ser maior, e um dia ele vai partir. Mas vai ter um pessoal que vai ouvir, vai ser transformado verdadeiramente e vai dar frutos. Então acalma o coração. O que compete a vocês é pregar. Quem vai converter e quem não vai converter, isso é papel meu. Só sai e fala que os eleitos serão alcançados e os não eleitos serão julgados.
Por isso que disse Isaías, no capítulo 55, versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus, ela não é solta em vão. E é fundamentado nisso que Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14, ele diz: graças, porém, a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. A gente sempre ganha. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, ou seja, conhecimento de Deus, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, ou seja, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, ou seja, para os que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Então o evangelho, irmãos, ele nunca perde. A nossa tendência é achar que o evangelismo só foi eficaz quando houve conversão. A gente sai por aí afora, prega o evangelho, entrega panfleto, entrega a Bíblia, ora pela conversão das pessoas, ninguém vem. Aí a gente pega e fala assim: fracassamos. Não. A mentalidade que Paulo tinha era outra. Nós não fracassamos. Porque o evangelho nunca perde. Quem for para salvar vai ser salvo. Agora você tem que lembrar que uns vão escutar e vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Vocês têm que lembrar que mesmo que venha, pode ser que não fique. Mas tem um pessoal que fica. Então acalma o coração. Não fica preocupado com conversões. Fica preocupado em pregar. Só prega. O que vai acontecer, os resultados dessa pregação, deixa isso comigo, que compete a mim. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vocês não têm competência para fazer isso. Vocês não têm competência para transformar o coração. A única coisa que vocês podem fazer é pregar, é falar. Agora, quem vai entrar no coração do homem e vai rasgar aquele coração e vai mudar, sou eu. Então descansa. Então, irmãos, nós como igreja devemos pregar o puro e simples evangelho. Não compete a nós reconfigurar o evangelho. Aí o grande problema é que nós ficamos naquela angústia de que não está dando resultado, e a gente pega e pensa assim: e se a gente der um jeitinho nas coisas? Porque quem não quer igreja cheia? E se a gente então mexer nesse detalhe aqui do evangelho? Eu acho que essa mensagem do evangelho assim, ela é muito dura, sabe? Ainda mais hoje, as pessoas estão tão dodói. Então é muito dura essa parte do evangelho. Então vamos tirar isso aqui, vamos tirar isso. A gente torna um evangelho um pouco mais agradável aos ouvidos. E aí a gente vai ter conversões em massa. Daqui 5 anos, essa igreja que tem 200 vai ter 1.000, 2.000, 3.000. Ok, vai na sua fé. Agora lembra do que Jesus disse lá em Gálatas capítulo 1, através de Paulo. Não existem evangelhos. Existe um evangelho. E tudo aquilo que não é o evangelho que Cristo deu aos apóstolos é maldição. Porque o evangelho que os cristãos judaizantes lá em Gálatas estavam pregando é o seguinte: Cristo é muito legal, mas Cristo não é suficiente. Você precisa fazer isso. Aí Paulo diz assim: para com isso, vocês estão saindo para um outro evangelho que não é evangelho. Isso é uma maldição. Porque falso evangelho gera falsas conversões. Mas o verdadeiro evangelho converte de verdade. Então o que compete a nós não é ficar buscando resultado, é ser fiel na pregação do evangelho puro e simples que Jesus deixou. Ou a gente confia em Jesus, ou nós vamos confiar nos nossos métodos. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele, ele não tem compromisso com os nossos métodos. Ele tem compromisso com o evangelho dele, ele não tem compromisso com o evangelho que nós inventamos. E o crescimento da igreja é trabalho dele, não é nosso trabalho. E ele vai fazer a igreja crescer do jeito dele, não do nosso jeito. E é no tempo dele, não no nosso tempo. O grande problema é que a gente quer confiar mais em nós e nos tornamos pragmáticos. Lembre do que
do que Jesus disse aqui. Quem crê vai ser salvo, mas quem não crê vai ser condenado. O evangelho vai ser eficaz do mesmo jeito. Vai ser eficaz para salvar e vai ser eficaz para condenar. Porque no dia que este aqui chegar no tribunal final e disser que ele não está entrando porque ele não era eleito, eu vou ser o primeiro a dizer para ele: você ouviu a pregação do evangelho. O problema é que você não acreditou. Se você tivesse acreditado, você estava no céu. Seguindo, versículo 17 e 18, os sinais do poder do evangelho. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, a gente não tem todas as relações no livro de Atos destas coisas acontecendo. Nós temos os apóstolos expelindo demônios, nós podemos ver isso em Atos 8, Atos 16, Atos 19. Nós temos casos de novas línguas, que é o caso lá em Atos capítulo 2, Atos capítulo 11, Atos capítulo 19. Mas esse aqui de pegarão em serpentes, há quem diga que pode ter uma relação com Paulo, naquele evento em que ele estava no navio, e ele para numa ilha, e ali ele é mordido por uma cobra. Pode ser, mas não sabemos ao certo, né? A ideia aqui é de pegar em serpentes. Ali no caso de Paulo, Paulo foi mordido por uma serpente. E aqui, se alguém bebesse veneno, a ideia é essa, né? Alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É verdade, lá em Atos 3, Atos 5, Atos 9, Atos 14, Atos 20, Atos 28, os apóstolos fizeram isso. Só que estes sinais, eles acompanharam os apóstolos no período da igreja apostólica. Eles não valem para nós hoje. Eles foram importantes naquele início de fundação da igreja, a sua caminhada. A partir do momento que o cânon fechou, a partir do momento que a revelação bíblica fechou, já não há necessidade desses atos extraordinários de Deus. Mas aconteceu. Paulo, os apóstolos, expeliram demônios e pessoas foram curadas através deles. Olha o que disse J.C. Ryle sobre isso. Abre aspas. A época dos milagres, sem dúvida, há muito passou. Seu propósito não era continuar após o estabelecimento inicial da igreja. Somente quando as plantas estão recém-plantadas é que precisam ser regadas e cuidadas diariamente. A totalidade da analogia do relacionamento de Deus com sua igreja não nos autoriza a esperar que milagres prossigam para sempre. Fecha aspas. B.B. Warfield também disse o seguinte, abre aspas, estes dons eram parte das credenciais dos apóstolos, como autoridade de Jesus na fundação da igreja. Eles necessariamente morreram com eles. Tanto que Crisóstomo e Agostinho, que viveram no século V depois de Cristo, eles não conheciam ninguém na igreja que tinha dom de cura, dom de novas línguas, dom de expelir demônios. Eles não conheceram. Isso no século V. Nós estamos aí cerca de 400 anos depois do período dos apóstolos. Tanto que a Jonathan Edwards, que foi um pregador americano, ele disse o seguinte, abre aspas, estes dons extras foram dados para a fundação e estabelecimento da igreja no mundo. Mas desde que o cânon das escrituras se completou e a igreja fora totalmente fundada e estabelecida, esses dons extraordinários cessaram. Fecha aspas. E com eles, Matthew Henry, George Whitefield, Charles Spurgeon, Robert Daubner, Abraham Kuyper e tantos outros homens também concordam. E nós, como reformados, nós até vimos isso com os diáconos ontem, né? Que nós reformados, a nossa confissão de fé ela é sensacionista. Nós entendemos que os dons extraordinários de Deus, eles tiveram um propósito naquela época. Porque os apóstolos, eles eram mensageiros diretos de Cristo. E para que eles pudessem ter credibilidade na sua pregação apostólica, eles tinham que fazer os mesmos sinais que Cristo fez. E por isso que eles expeliram demônios, como Cristo expelia. É por isso que eles
curaram enfermos como Cristo curava. É por isso que eles realizaram todos esses atos extraordinários para credenciar que a mensagem deles de fato vinha do próprio Cristo, que eles eram embaixadores de Cristo na pregação da palavra. Então, eles foram úteis para aquele período. Isso não significa, irmãos, que nós hoje não podemos orar para que Deus liberte alguém de possessão demoníaca e que nós não possamos orar para que alguém seja curado de alguma enfermidade. Agora, Deus vai fazer do jeito dele na hora dele. Não existe ninguém com dom de cura. Achei interessante que hoje eu estava ouvindo uma palavra do reverendo Augusto Nicodemos, e ele disse que, certa feita, lá no Recife, chamaram ele para poder orar por um senhor da igreja que estava enfermo. E o senhor queria que ele fosse lá orar por ele. E o Augusto foi. Chegou lá, orou por aquele irmão, levou os presbíteros da igreja, orou por ele. No outro dia, o homem estava curado. Aí a igreja ficou assim, opa, vamos começar a chamar o Augusto para poder pregar nas nossas casas, orar nas nossas casas. Aí chamaram o Augusto para poder para orar numa outra casa. Uma semana depois, a pessoa faleceu. Não é que o Augusto tinha poder de milagres, é porque naquele dia Deus quis ouvir aquela oração, mas não ouviu da outra. Não era assim para os apóstolos. Se eles dissessem para alguém, você está liberto, a pessoa estava liberta. Nesse caso, eles eram infalíveis. Hoje não tem ninguém assim. Ninguém que tenha a capacidade de entrar num hospital e sair curando todo mundo. E não tem ninguém com a capacidade de sair por aí expelindo demônio de todo mundo. Vai sair na hora que Deus quiser que saia, vai libertar quem Ele quiser que liberte e vai curar quem Ele quiser que Ele cure no tempo dEle. Isso não significa que nós não podemos orar. Claro que nós podemos orar porque Deus age. Olha o que disse J.C. Ryle, abre aspas. A conversão e a perseverança na graça por parte de cada membro servem de sinais e de maravilhas tão grandes quanto a ressurreição de Lázaro dentre os mortos. A regeneração de cada santo é um prodígio tão gigantesco quanto a expulsão de um demônio, ou quanto a cura de um enfermo, ou quanto falar em línguas. Agradeçamos ao Senhor por isso e tenhamos coragem. A era dos milagres espirituais ainda não passou. Felizes são aqueles que, por experiência, já aprenderam essa lição e podem dizer: eu estava morto, mas agora vivo. Eu era cego e agora vejo. Uma prova viva de que milagres acontecem é a sua vida. Você estava morto em seus delitos e pecados e Deus te ressuscitou em Cristo Jesus. Isso é um milagre. Como disse Charles Spurgeon, é mais fácil fazer com que um leão seja vegetariano do que transformar o coração do homem. Porque isso é obra exclusiva de Deus. E se você foi transformado de uma maneira tão radical como foi, é porque milagres acontecem. Não esses milagres que vivenciaram na era apostólica necessariamente. Seguindo, os versículos 19 e 20. O governo de Cristo na proclamação do Evangelho. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, irmãos, Jesus aqui, ele é assunto aos céus, ele dá a ordem aos seus discípulos, ele fica com eles por cerca de 40 dias, ele dá as últimas considerações, ele prepara os discípulos para o anúncio do Evangelho. Depois desses 40 dias, Jesus é assunto aos céus. De acordo com Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. E lá no Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Então Cristo, ele foi assunto aos céus para assumir o governo de céus e terra, para assumir o controle de todas as coisas. Ele assume o trono para governar. E não só para governar céus e terra, mas para governar a sua igreja. Porque lá em Efésios capítulo 1, versículo 20 a 23, Paulo disse que Jesus foi colocado como cabeça da igreja.
Colossenses capítulo 1, de 13 a 23, diz que Jesus é aquele que governa a criação e governa a sua igreja. E lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, Paulo diz que Jesus se humilhou até a morte de cruz, mas ele foi exaltado e todo o joelho se dobrará diante dele, porque ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele exerce a sua obra neste mundo de modo humilde, mas ele é recebido na glória com poder, e quando ele voltar, ele voltará em glória, não voltará aquele Cristo humilhado que veio uma vez, mas voltará o Cristo glorificado, o Cristo que tem o governo dos céus e terra. E o texto diz assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Então os apóstolos, depois de terem recebido, obviamente, a descida do Espírito Santo, que os capacitaria, eles saíram por toda parte pregando o Evangelho. E aí o texto segue dizendo: cooperando com eles o Senhor. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, Mateus registrou assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por isso que os apóstolos realizaram todos aqueles sinais. Por que eles expeliram demônios? Por que eles curaram enfermos? Porque Cristo estava com eles, governando a pregação do Evangelho. E assim está Cristo hoje. A pregação do Evangelho, irmãos, não depende de nós. A eficácia do Evangelho, da pregação do Evangelho, não depende da igreja, não depende de quem prega, mas depende de Cristo estar governando a pregação. A igreja é o instrumento que Cristo usa para que a palavra dele seja conhecida. Mas a igreja está sob o controle de Cristo. É Ele quem controla a pregação do Evangelho. O Evangelho, ele foi pregado por toda a Ásia Menor, porque Cristo dirigiu o Evangelho para chegar na Ásia Menor. O Evangelho foi pregado na Europa, porque Cristo dirigiu a pregação do Evangelho até a Europa. O Evangelho foi para a Ásia, porque Cristo dirigiu o Evangelho até a Ásia. O Evangelho foi para a África, porque Cristo dirigiu o Evangelho até a África. O Evangelho foi para a América do Norte, para a América do Sul, porque Cristo dirigiu. E a igreja é tão somente um instrumento nas mãos dele. A eficácia da pregação do Evangelho não depende de nós. Depende de Cristo, que está dos céus governando a proclamação do Evangelho. Obviamente que a conversão de uma pessoa é obra clara da operação de Cristo. Quem mais pode converter alguém a não ser o próprio Cristo? Nós pregamos, mas as pessoas são convertidas pelo poder de Cristo. Isso significa que Cristo ainda hoje e até o fim há de governar a proclamação do Evangelho. E quando nós pregamos, nós devemos confiar no fato de que Cristo está à frente dirigindo tudo. De que Ele vai se fazer ouvido para os seus eleitos. E os eleitos serão alcançados. E tudo vai acontecer para a glória dEle. Tudo vai acontecer para a glória dEle. Então nós não precisamos temer. O que disse Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 18? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é o inferno atacando a igreja, é a igreja atacando o inferno. Porque é as portas do inferno que não vão prevalecer. E a ideia é que o Evangelho vai avançando pela igreja e saqueando aquelas pessoas que estão escravizadas pelo diabo, aquelas pessoas que estão debaixo do cativeiro do pecado, e a igreja, pelo poder de Cristo, chega até essas pessoas e arranca essas pessoas desse lugar, e elas são transformadas pelo poder de Cristo, e agora são filhas de Deus, pelo poder de Cristo, não pelo poder da igreja. A igreja não tem poder, quem tem poder é o rei dela, é o cabeça dela. É aquele que governa sobre ela. E, portanto, irmãos, eu gostaria de concluir nos chamando a nos dedicar na obra do Senhor. Se dedique. Faça tudo que você puder fazer. Se prepare para proclamar o Evangelho. Fale do amor de Cristo. Às vezes as pessoas ficam assim: mas eu não sei falar. Você sabe falar, meu querido.
Você sabe falar porque se você tinha um tipo de vida e hoje você tem um outro tipo de vida, você sabe dizer para as pessoas o que aconteceu com você. Olha, eu estava morto em meus delitos e pecados e hoje eu estou vivo graças à obra de Cristo. Então, se você se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo Jesus como eu fiz, você também vai ser salvo. Agora, a pergunta que deve ser feita é: será que você passou por esse processo de transformação? Porque talvez você não entendeu a mensagem. Se você não entendeu a mensagem, você não foi salvo. Se você não foi salvo, é claro que você não vai saber evangelizar. Então pergunte primeiro para você: eu sou salvo? Eu entendi o evangelho? Se você entendeu o evangelho, você já está mais que apto a proclamar o evangelho. Você não precisa fazer um curso, você não precisa fazer seminário teológico para isso. Você só precisa dizer o que Cristo fez. Ele veio para resgatar o miserável pecador. E você tem que convidar gente, convidar pessoas, irmãos. Rapidamente eu queria contar a minha história. Eu, no ano de 2002, fui para a segunda igreja presbiteriana de Barra de São Francisco. Eu sou de uma família católico-romana. E eu fui para aquela igreja, e lá eu participei da escola bíblica dominical. Na hora que terminou a escola bíblica, o pastor chegou para mim e falou assim: olha, vem à noite. Porque a noite é diferente, à noite a gente tem culto. De manhã a gente divide em classe, as pessoas, cada um na sua faixa etária, mas à noite é diferente, à noite tem a equipe de música, canta, a gente tem a pregação, é todo mundo aqui dentro do templo. Aí eu fui. E aí, quando foi na segunda-feira, eu fui na rua, comprei uma Bíblia, cheguei em casa, falei com meus pais: a partir de hoje eu vou na segunda igreja presbiteriana. E aí fui para a classe de catecúmenos. No dia 31 de dezembro de 2002, eu me batizei. Um ano depois eu estava na equipe de música, cantando e tocando com o pessoal. Depois, no ano de 2017, Deus me mandou para o seminário. Eu fiz seminário de 2017 a 2020. E no dia 4 de dezembro de 2022, eu fui ordenado pastor da igreja. E sabe como tudo começou? Eu estava no supermercado, repondo produto, etiquetando o produto para colocar no supermercado. Uma colega me ajudando, ela disse assim: Arthur, você é de alguma igreja? Eu disse assim: eu sou da igreja católica, mas também já tem uns 3 meses que eu não piso lá. Ah, então vou lá na nossa igreja. Eu sou de lá, o Janderson ali é de lá. Janderson era um colega nosso de trabalho. A Calzerina, que era a dona do supermercado, ela vai lá também. Então, por que você não vai lá qualquer dia desse? Ah, não, eu vou sim. Então vai lá domingo. Ah, vou pensar. Aí acordei naquele domingo seguinte, fiquei com aquele negócio na cabeça, falei assim: eu vou lá naquela igreja. E fui. E olha onde eu estou. Pastor da igreja. Tudo por causa de um convite, repondo produto numa sessão de supermercado. Então, você pode fazer isso. Porque eu nunca vou me esquecer da Sheila, que a Sheila me falou. Então, você pode fazer isso com gente que está do seu lado. Tem algum primo, tio, tia, mãe, pai, irmão, colega de trabalho, colega da escola, que você pode falar, você pode convidar, ele vem aqui. Você não é um teólogo, mas você pode apresentar o puro e simples evangelho, que é aquilo que Cristo fez na sua vida e pode fazer na vida do outro. Agora, deixa o papel das perguntas, aquele monte de perguntas que a pessoa pode fazer, traz ele para cá, que aí os teólogos da igreja pegam e respondem. Mas você apresenta o evangelho, porque o evangelho, você não precisa ser teólogo para apresentar o evangelho. Você só precisa saber o que é o evangelho. E se você foi convertido pelo poder de Cristo, você sabe o que é o evangelho. Porque isso impactou a sua vida. E se impactou a sua vida, pode impactar a vida do outro. Que Deus nos abençoe.